Muito bem, estamos aqui mais um dia do nosso desafio de 21 dias e hoje com o meu amigo Fábio Coelho. Fábio, uma honra receber você aqui. Se apresenta um pouquinho para a galera e fala um pouquinho de você, Fábio. E aí, meu amigo, é um prazer estar aqui, bater esse papo aqui, ter esse tempo com você. É um tempo de comunhão com a Escritura, comunhão com o seu coração também, te ouvir. Então, cara, meu nome é Fábio Coelho, eu moro no Rio de Janeiro e nos últimos 15 anos aí nós temos dedicado a nossa vida em tentar desenvolver uma vida missional. Então, eu trabalho como missionário, com foco em treinar pessoas no que se refere ao sacerdócio, à grande comissão. Então, essa é a nossa missão. Temos uma palavra que a gente carrega chamada Vozes e Trovões, que é o nome do ministério que a gente desenvolve. Esse nome é baseado em Apocalipse 4, porque diz que do trono de Deus procedem vozes e trovões. E o nosso desafio é ser um tipo de João Batista nesses dias, né? Porque a Bíblia diz que João ele era a voz daquele que clamava no deserto, né? Ele não era a voz que clamava no deserto, João, né? Ele era a voz daquele que clamava no deserto, ou seja, Deus estava clamando no deserto e João, ele possivelmente na sua adolescência, ele era filho de sacerdote, o seu destino era ser sacerdote, ele abandona aquela vida, né, do templo e vai até o deserto, ele vai morar no deserto para se relacionar com a voz de Deus, para se tornar a voz daquele que clamava. Então, nosso desafio é esse, é ser um eco na terra das vozes e dos trovões, do som que procede do trono de Deus. Então, essa é uma palavra que a gente tem carregado. E nesses últimos anos, o nosso serviço tem sido basicamente se doar para a igreja e treinar pessoas no sacerdócio, na grande comissão, e com ênfase no profético, né? Então, esse é o nosso serviço, a nossa parcela na missão da igreja. Que massa, muito bom. Cara, eu estava tentando resistir, mas eu não vou conseguir resistir. Você falando aí, a gente ia entrar no tema, não vou falar ainda, o tema tem a ver com isso, mas não vou falar ainda. Mas você falando da a voz do que clama, né? Então, deixa eu ver se eu entendi, tá? Para a galera aqui. Nós estamos falando de um período chamado 400 anos de silêncio, né? Mais ou menos isso. E nesse período, algumas pessoas ouviam a voz de Deus, poucas, como, por exemplo, no dia da apresentação de Jesus, ao 8º dia, onde Simeão, ele vê Jesus, né, e reconhece o menino com 8 anos ali, que só chora, mama, faz xixi e cocô, e ele olha e fala assim, estou segurando o Salvador do mundo nos meus braços, né, muito massa. E tem a profetisa também, né, que também profetiza naquele momento. Então, eu vejo, no momento de silêncio, algumas pessoas ouviram a voz de Deus de alguma maneira. E você estava me dizendo, então, que João Batista é um desses caras, porque ele não era a voz que clama, mas a voz do que clama. Ou seja, ele ouviu Deus no deserto e enquanto ninguém ouvia, abandonou uma carreira promissora no sacerdócio ali, que ele tinha direito. É isso mesmo que eu estou entendendo? É isso aí, cara. Então, o que acontece é que, você imagina, né? Nos 400 anos de silêncio... eu não gosto muito dessa expressão do silêncio de Deus, né? Eu acredito que a voz do Senhor está sempre em movimento. Deus não acredito que ele estava em silêncio, mas a verdade é que não tinha ninguém ouvindo o que ele estava falando. Se ele tivesse em silêncio, o João e esses dois que eu citei não teriam ouvido, né? O problema é que as pessoas não estavam ouvindo. Existe um tempo de silêncio profético, isso é um fato. Desses 400 anos, o que acontece é que nesse período, a partir do nascimento de João, né, esse silêncio profético é quebrado.
Então, João, ele se levanta como uma voz que quebra o silêncio profético da história do povo de Deus. E aí, o que você falou é muito forte, porque você imagina, né? O cara já tinha uma carreira pronta, mano. Já estava tudo esquematizado. Ele era filho de sacerdote. Com 13 anos, ele iria começar o seu treinamento de sacerdócio. Com 30, ele iria iniciar. Já tinha carreira, salário, roupa, casa, estava tudo definido. Mas aí, na sua adolescência, João Batista ele abandona esse contexto do templo e vai atrás de Deus no deserto, porque lembra comigo, o templo era um templo sem arca, não tinha presença de Deus. Então ele vai atrás da presença de Deus, porque Deus estava clamando no deserto. Então é interessante que se Deus está clamando no deserto, João vai atrás da voz de Deus. Então, essa relação do profético. Então, antes de João ser uma voz, ele vai até o lugar onde a voz estava se revelando. Uau. Então, isso é muito pesado. Uau. Muito pesado. Massa. Então, mas vamos entrar nesse assunto aí. Que esse Vamos, assunto manda bala. é bom. Então, em Lucas, vou abrir aqui, Marcos Lucas 1. Em Lucas, o anjo Gabriel ele aparece para Zacarias, o pai de João. Né? E no templo ele está no meio do sacerdócio. E aí ele aparece, a partir do versículo 5 começa essa narrativa. E o anjo aparece para Zacarias, ele estava no serviço. E aí no 13, estou no Lucas 1, né? Então no 13, o anjo fala que a oração foi ouvida. Isabel ela era estéril e ela iria dar à luz a um filho. Aí no versículo 15, ele começa a falar sobre a missão de João Batista, que seria esse profeta que ia quebrar esse silêncio, né, profético. Então diz assim, Lucas 1:15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Aí começa a falar sobre a missão de João. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então, essa é a palavra que está sobre nós no que se refere ao serviço profético do fim dos tempos, que é habilitar, constituir um povo preparado para Jesus. Então, João ele tinha uma função, que era preparar o caminho do Senhor. E o que é preparar o caminho do Senhor? É preparar pessoas para se encontrar com Jesus. Então, assim como João foi um cara que abriu mão da sua carreira, abriu mão de toda uma estrutura, abriu mão das vestes sacerdotais, das ofertas, e ele vai para o deserto se encontrar com a voz de Deus para se vestir pele de animais e comer gafanhoto, ele, assim como no fim dos tempos, também vai haver uma geração profética que o Senhor está chamando para ir até o deserto, se encontrar com a voz de Deus, para se preparar, para se tornar uma voz que prepara o caminho do Senhor. O que é preparar o caminho do Senhor? É preparar pessoas para Jesus. Por isso que no início, você me perguntou, né? Fala um pouco de você. A nossa ênfase ministerial, no Vozes e Trovões, é preparar pessoas para a vinda do reino de Jesus. Então, nosso foco é muito voltado em treinamento de pessoas, seminários, conferências, escolas, base missionária, sempre treinar pessoas, preparar pessoas para a vinda de Jesus. Assim como João preparou uma geração
para a primeira vinda, o Senhor está levantando um povo profético que vai preparar a sua geração para a segunda vinda. E João fez isso tão bem, né? E que quando Jesus chega, os discípulos deles abandonam ele e seguem Jesus. Isso é muito bom, né? Os discípulos de João falam assim: tá bom, João, agora eu vou seguir. Eu vou seguir. Dever cumprido, É, né? dever cumprido. E ele fala: o importante é que eu diminua e que ele cresça. Então, essa expressão, né, preparar o caminho do Senhor, preparar pessoas para o Senhor, é uma forte ênfase do serviço profético, tanto na vida de João, como o serviço profético que Deus está levantando no fim dos tempos. Faz sentido isso que eu estou falando? Muito, 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 muito. Massa, massa demais. Muito bom. Não Aí fica à vontade. Se você quiser continuar daí, se a gente quiser partir para lá, fica à vontade. Não, Eu estou então, curtindo demais. vamos seguir essa linha aqui, vamos ver o que vai dar aqui. Vamos? Vamos. Então, o que acontece? Parte da missão profética da igreja é preparar pessoas. Então, não existe missão sem discipulado. Então, isso é muito importante. Quando Jesus ele comissiona, né, ele envia os seus apóstolos para a grande comissão, ele vai fazer uma declaração muito específica, né? A gente vai ver duas passagens de Mateus e Marcos, né? Eu vou ler aqui a de Mateus, Mateus 28:16, diz assim, né? E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram e aproximou Jesus. Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. Então, de novo, existe um ciclo. Então, João, ele trabalha para a sua geração, preparando pessoas para Jesus. Então, Jesus se manifesta e quando ele se manifesta, ele chama pessoas para o seu discipulado e depois, quando Jesus ressuscita, ele comissiona os seus discípulos a fazerem discípulos. Então, esse chamado, vamos dizer, para a grande comissão, é um chamado apostólico e profético. Ele está totalmente relacionado com preparar pessoas, treinar pessoas, capacitar pessoas para que essas pessoas estejam prontas, para que essas pessoas aprendam a administrar a sua vida espiritualmente e estejam prontas para a vinda do reino de Jesus. Então, essa é uma ênfase que é pouco falada quando a gente fala de profético, quando a gente fala de apostólico, né? Então, o pessoal, quando fala de profético, é uma coisa muito baseada no misticismo, né? E aí é pouco prático. Mas qual que é a prática do ministério profético? Então, João, ele é um modelo do ministério profético desses dias. João, interessante, né? João não fez nenhum milagre, João não curou ninguém, mas Jesus fala assim, ó, não existe ninguém que saiu de um ventre de uma mulher que é maior que esse homem. Então ele está dizendo que João era maior que Davi e maior que Abraão. Então, assim, maior que Elias. Então tu fica assim, imagina o pessoal ouvindo isso, tendo Elias como herói profético, Moisés como o homem da lei, aí Jesus fala assim, tá vendo esse cara aí? Ó? Ninguém foi maior que ele. Mas qual foi a função de João? Ele trabalhou por meio da liberação da palavra profética, por meio do ensino da lei de Deus, ele preparou pessoas para Jesus. Então, isso é muito forte, muito forte. Esse chamado que nós temos para fazer discípulos, trabalhar pessoas, discipular pessoas, para que quando Jesus volte, para quando Jesus se manifeste mais uma vez, pessoas estejam prontas para participar do seu reino. Então, eu acredito que esse é um chamado profético para a igreja
E eu não acredito que o discipulado é para alguns, eu acredito que todos nós precisamos ser discipulados e todos nós devemos fazer discípulos. E o discipulado é muito simples, em Mateus está escrito, como que faz discípulos? Ensinando a obedecer todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou. Então, esse chamado profético de preparar, habilitar um povo para o Senhor, é algo que queima muito no meu coração. E eu acredito que é algo que precisa ser restaurado na igreja. Mas faz sentido? Você, como pastor de uma igreja local, como que você vê isso assim? Não, eu ia até te perguntar como você encara isso, porque muita gente teve dificuldade com a ideia do crescimento da igreja, a multiplicação da igreja e tal, métodos para fazer isso e tal, e se falou muito do discipulado 1 a 1 ali, né? Mas eu vejo esse discipulado hoje, caminhando e tal, eu vejo que ele ocorria muito mais de forma coletiva, em grupos pequenos, do que de 1 a 1 de fato. Como é que você acha? Você acha que tem que ser formalizado isso? Porque, baseado no que você leu aí, a minha sensação é um grupo de pessoas que estão aprendendo com o mestre alguma coisa para poder propagar essa mensagem adiante, né? Como é que você vê isso? Não sei se eu desvirtuei muito do assunto, Não, mas... não. É uma pergunta muito boa. O que aconteceu foi o seguinte: misturaram, na minha opinião, tá? Se misturou discipulado com estratégia de crescimento de igreja. Uhum. Então, eu acho que são duas coisas diferentes que se misturou. Então, para mim, eu vou achar uma passagem aqui, peraí. Peraí. Bom, deixa eu responder a tua pergunta, depois eu vou para a passagem aqui. Então, o que aconteceu foi isso. Se misturou. Achei a passagem. Se misturou estratégia de crescimento de igreja com discipulado. Então, eu acredito o seguinte, que não existe estratégia de crescimento de igreja, na minha opinião. Porque em Atos diz o seguinte, enquanto eles estavam vivendo a comunhão dos santos, o partir do pão, a oração e a doutrina dos apóstolos, a Bíblia diz que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Uhum. Então, Paulo fala assim, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, é sempre Deus que vai dar o crescimento. E aí tem uma outra coisa que eu acredito, meu amigo, que é o seguinte, é sobre autoridade. Então, tem alguns pastores que têm uma autoridade para ter 100 discípulos. Outro tem autoridade para ter 500 e outro tem para ter 1.000. Então, é igual a parábola dos talentos. Um recebeu 10, outro 5, outro 2. A questão não quem vai ser grande no reino, não é quem fez muito. É quem foi fiel naquilo que recebeu. Então, qual que é a lógica? Aquele que recebeu 1, se ele foi fiel no 1, ele vai ser maior, o galardão dele vai ser maior no reino daquele que recebeu 10 e não foi fiel no 10. Está fazendo sentido? Sim, Então, sim. é sempre Deus que dá o crescimento e é sempre Deus que estabelece limites. Paulo fala sobre limites. Ele fala assim, eu não passo os limites que Deus estabeleceu para minha vida. Paulo, que era Paulo, tinha limites ministeriais. Tanto é que teve uma hora que ele quis ir lá ele quis pregar em tal lugar lá, o Espírito impediu ele. Por quê? Porque ele não era assim, eu vou fazer acontecer, vou em qualquer lugar. Não. Então, ele tinha uma esfera de atuação, ele tinha limites. E eu não acredito em estratégia de crescimento de igrejas, em coach é quase que um coaching para fazer uma igreja dar certo. Então, isso é uma coisa. Então, eu acredito que a gente precisa abandonar isso. Eu acredito que cada pastor e líder tem que ser fiel àquilo que recebeu e Deus vai dar o crescimento. E eu acredito o seguinte, Deus pode te dar 200 e aí você ser fiel no 200 e depois Deus te dá mais 200 e depois Deus te dá 1.000 e sei lá. Então, eu acredito nisso. Aí, o que aconteceu? Misturou tudo.
o pessoal pegou o discipulado e virou, o discipulado virou um elemento numa estratégia de sucesso ministerial. Entendeu? E aí virou uma bagunça, porque no afã de fazer crescer a igreja, você botava, você falava assim, nós vamos treinar um líder. Você botava o cara numa escola, o cara fica 6 meses, 3 meses, e aí ele fala, agora você é um líder que vai discipular pessoas e vai ganhar multidões. Isso é uma mentira. O cara não está preparado, o cara com 3 meses de crente, ele não está preparado para assumir um grupo pequeno e liderar pessoas, discipular pessoas. Então, criou-se um método que o que aconteceu, você sabe melhor do que eu, chegou uma hora que isso implodiu. Então, a gente tem que desassociar o discipulado de método de crescimento de igreja. Aí, o que acontece? Discipulado é todo ambiente ou relacionamento que promove amadurecimento nas pessoas para que elas se tornem filhos semelhantes a Jesus. Então, o discipulado ele pode funcionar de 2 formas. Ele pode funcionar de forma coletiva, ele pode ser um ambiente, e ele pode ser direto. A gente chama de discipulado indireto e discipulado direto. Então, existe o discipulado onde você tem discípulos diretos e você se relaciona com ele e você acompanha e tal. Isso é um discipulado direto, que a pessoa chama de 1 a 1, né? Mas também existe o discipulado indireto, que você cria ambientes para que nesse ambiente pessoas sejam treinadas para se tornarem pessoas semelhantes a Jesus e sejam preparadas. A pergunta é, tu acha que João ele discipulou pessoas 1 a 1? Lógico que não. João discipulou um monte de gente e o discipulado dele era coletivo. Então sentava a multidão no Jordão e ele começava a profetizar e pregar, ensinar a lei. E ele discipulou uma geração. Uhum. Então, por exemplo, um grupo pequeno é um ambiente de discipulado. Um culto é um ambiente discipulado. A gente pode até desenvolver áreas na igreja para ser discipulado. Então, eu acredito nisso, que discipulado ele pode estar relacionado a um relacionamento direto, mas também pode ser relacionado a ambientes que preparam pessoas. Então, qualquer ambiente de preparação de pessoas, ele é um ambiente de discipulado. Fez sentido? Sim, sim. E aí o Senhor vai dar crescimento. Mas como que você vê essa questão do discipulado versus crescimento de igreja, essas estratégias? Qual foi a tua experiência nisso? Então, eu não tinha pensado desse jeito, assim como você desenhou, de dissociar isso. Mas para mim fez muito sentido, porque é muito mais do que nós vivemos hoje, né? Até porque, como você sabe, na nossa realidade local aqui, a gente tem o Douglas como uma figura muito conhecida que atrai muita atenção e até atrai muito curioso, né? Muitas pessoas que querem e tal, não sei o quê. E a gente cresceu muito rápido. Então, não tinha como ter se discipulado 1 a 1, né? Era o ambiente que estava discipulando. Os nossos DNAs, que são nossos grupos pequenos, que estavam discipulando, estão ainda discipulando essa galera. E é o que você falou, não tem como eu falar assim, ó, tenho 3 meses, 6 meses de igreja, não, agora você é um líder, você vai... Não tem como, né? O cara precisa desenvolver algo e a gente está, por exemplo, para esse próximo ano, a gente vai pela primeira vez abrir salas de estudo lá no nosso estudo. A gente tinha uma sala só, que era para todo mundo, agora a gente dividir. Por quê? A gente vai fazer uma trilha com o cara para ensinar o cara que a gente acredita como Dizoscope. Né? Tipo, você precisa ser parecido com Jesus. Então, vamos lá, vem cá, vou pegar você pela mão, vou te conduzir nesse processo. E aí ele vai ter conhecimento para poder replicar isso, né? Legal, legal. Eu queria falar aqui para a galera que está vendo a gente, eu queria usar um texto de João para mostrar um processo de como ele preparava pessoas e discipulava pessoas. Eu acredito que é muito didático. Ótimo. Até para a igreja local. Aí eu queria ler uma passagem aqui em Lucas, que em Lucas 3, né, Lucas está citando Isaías 40, né, que era a profecia, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Lucas 3, eu vou ler do versículo 4, e olha como é que é didático isso aqui. Lucas 3, 4 diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías,
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Então, como a gente já comentou, o que é preparar o caminho do Senhor? Preparar o caminho do Senhor é o que o anjo falou lá em Lucas 1. É habilitar um povo preparado para o Senhor. É trabalhar, treinar, capacitar, discipular um povo para que ele esteja pronto para a vinda de Jesus. Só que aí, no versículo 5, a profecia, ela diz o como, né? Como que João deveria preparar o caminho do Senhor? Olha que interessante. Então, lembra que é um caminho, né? Então, é um caminho reto para que o Senhor possa passar. E esse caminho são pessoas. Aí, no versículo 5 diz assim: todo vale será aterrado. Então, olha que doido. Ele está falando de pessoas, né? Então, toda pessoa que é um vale, o que é um vale? É um buraco. Toda pessoa que é um vale, ela vai ser o quê? Preenchida. Essa palavra aterrado é preencher, era encher. Então, toda pessoa que está vazia de alguma coisa, nós vamos trabalhar para preencher essa pessoa de amor, de revelação, preencher com o Evangelho, com o Espírito Santo, com o discipulado, com comunhão, com cura. Então, toda pessoa que está vazia, nós vamos preencher. Então, é um vale. Aí a segunda coisa que ele fala é o seguinte: os montes serão nivelados. Então, pessoas que são vales vão ser preenchidos. Pessoas que têm falta, só que pessoas que são montes, que são altivos e arrogantes, eles vão ser o quê? Abatidos. Então, olha como é que é a parada. Então, quem tem falta de alguma coisa é preenchido, mas quem que é altivo e arrogante, ele é humilhado. Aí, ele continua. Aquele que é um caminho tortuoso será retificado. O que é um caminho tortuoso? É um caminho assim, né? Caminho tortuoso fala de pessoas que vivem na prática do pecado. Então, o preparar o caminho do Senhor é preencher pessoas que estão vazias, humilhar pessoas, abater pessoas que são altivas, retificar pessoas que estão vivendo no pecado. Então, isso é caminhos tortuosos. E, por último, ele fala sobre caminhos acidentados ou escabrosos serão aplanados. Então, o que é um caminho acidentado? São pessoas com várias feridas na jornada que precisam ser curadas. Então, olha como isso é didático. O que é preparar o caminho do Senhor? É fazer uma estrada reta para que o Senhor venha com seu reino. E essa estrada são pessoas. E aí ele fala que nós vamos ter que trabalhar com cada tipo de pessoa, cada tipo de terreno. Lembra que ele fala que o terreno é o coração? Uhum. A parábola da semente? Então, ele fala que o solo é o coração. Então, cada tipo de terreno precisa de um tipo de atuação. E o nosso serviço profético é intervir em pessoas, para que pessoas estejam prontas para a vinda do reino de Jesus. Então, a nossa missão apostólica e profética da igreja é tocar em pessoas, é preencher pessoas de revelação, de amor, preencher pessoas do conhecimento da Escritura, preencher pessoas de comunhão, da obra do Espírito, é abater e humilhar toda a estrutura altiva e arrogante vai ter que descer diante do Senhor. É trabalhar para que pessoas sejam retificadas no seu caminho, pessoas conheçam o caminho da santidade e sejam alinhadas com a palavra de Deus. E nós vamos ter que tocar em pessoas para que pessoas sejam curadas. Jesus fez isso, né? João fez isso, e nós vamos ter que fazer isso. A nossa função é tocar pessoas. E isso é preparar o caminho do Senhor. Porque quando se fala sobre profético, né? Sobre a missão profética, preparar o caminho do Senhor, o pessoal pensa que é um negócio muito místico, né? Então, como eu preparo o caminho do Senhor? Eu vou ficar orando, eu vou ficar intercedendo, tá, beleza. Mas preparar o caminho do Senhor é tocar em pessoas, tocar em vida.
vai ter que ter discipulado, vai ter que chamar pessoas para perto. E a palavra que a gente vai comunicar, ela vai afastar alguns e atrair outros. É o que você disse, né? No Desescope vem muita gente, mas tem muita gente que é curioso, tem muita gente que quer ver o que é. Mas quando a palavra é liberada, você sabe quem é discípulo e quem é multidão. Então, isso é uma outra coisa também, cara, que Jesus, no ministério de Jesus, tinha multidão, tinha discípulo, o tempo todo. E isso vai acontecer até o fim. Nem todo mundo que vai no culto de domingo é discípulo. Então tem muita multidão. Mas o que vai definir a questão, quando a palavra é liberada, se a pessoa está recebendo essa palavra ou se ela está ali só por causa do ambiente, entendeu? Então, mas fala aí, o que você acha disso aí? Eu acho que isso é muito bom, cara. Você que é o cara que tem que falar as coisas, que querendo a minha opinião. Mas eu vou falar para você. A gente tem esse olhar mais místico mesmo do profético, e agora você falando, e assim, é simples porque está no texto. Se você lê o texto, está aí. Você não precisou explicar nada, você só falou, tipo, o texto é esse. Mas quantos de nós que estão assistindo aqui agora, como eu, tinha pensado nisso antes? Não tinha. E aí a gente olha para o lado profético, com essa parada mística, e os nossos próprios profetas, os profetas que surgem ao redor de nós, a gente deixa eles mais místicos ainda. Aí eles viram um monge que aparece para dar uma mensagem, né? Assim, e depois se retira e não toca a sociedade e tal. E não é isso, né? Não é isso, não é assim que o profeta, que Jesus disse que foi o maior, fez, né? Ele estava com pessoas o tempo todo, desafiando pessoas, confrontando pessoas, mostrando o pecado delas. Os altivos ele abaixava, os que precisavam preencher, ele preenchia, o que precisava arrumar, ele arrumava. Né? E exatamente o ministério dele foi exatamente isso. Né? Inclusive, as pessoas perguntavam para ele, o que devemos fazer? Aí ele falava, né? Ó, você que tem 2 túnicas, dá outra. Você que é soldado, você não pode pegar, você não pode ser corrupto. Propina. Olha como é que era prático. O ministério profético de João era prático. Uhum. Então, ele atuava em todo tipo de pessoa, ele tocava, cara. Então, você falou uma frase muito boa. Num profético que ele vai para uma parada tão monástica que ele se separa do mundo. E isso é um pseudo-espiritualidade. Não, eu sou tão santo, tão profético, que eu vou me separar de tudo que é o mundo, das pessoas, e vou para um lugar isolado, só ficar orando. Isso não tem nada a ver com a missão da igreja. O único profeta na Bíblia que entrou numa caverna, o Senhor foi até ele e falou, Elias, o que você está fazendo aí? Aí o que ele fala? Só sobrou eu, só eu que estou ouvindo de Deus, ninguém está ouvindo. Aí Deus fala para ele assim, Elias, sai dessa caverna, porque tem 7.000 que não se dobraram. Então, toda pessoa que se isola daquilo que Deus está fazendo, ela tem a sensação que só ela está ouvindo e vendo. Mas, na verdade, quando alguém tem essa sensação, essa pessoa está cega. Porque quando Elias entra na caverna, ele perde a visão. Porque caverna é um lugar escuro e solitário. Lugar de pessoas proféticas não é dentro da caverna, é nos montes, em lugares altos, para que a sua visão seja ampliada. Lugar de pessoas proféticas são com os remanescentes. Então, se você quer conhecer pessoas proféticas, essas pessoas sempre estão procurando os remanescentes. Você quer procurar pessoas feridas, são pessoas que se isolaram da comunhão dos santos. Por quê? Porque criaram expectativas em Deus que Deus Deus não está comprometido. Então tem um monte de pessoa pseudo-profética que está ferida dentro da caverna, dizendo só sobrou eu. Uau. Então, o serviço da igreja, ele é essencialmente desculpa, ele é essencialmente apostólico. Fazendo uma propaganda do Vozes e Trovões aí, foi boa. Ele é essencialmente apostólico e profético, né? Efésios 2:20 diz que a casa de Deus ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é Cristo Jesus. Então, essa missão da igreja ela é essencialmente profética e apostólica. E não existe profético sem
que toque pessoas. Então, o profético neotestamentário, que prepara o caminho do Senhor, que é um profético que habilita pessoas para que as pessoas estejam prontas. Então, assim como João para nós é um espelho do que Deus vai fazer no tempo do fim. Porque Malaquias 4 fala, né, que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias vai se manifestar. Então, assim como o espírito profético de Elias desceu sobre João, o espírito profético de Elias vai descer sobre uma geração que prepara o caminho do Senhor. E aí eu queria citar mais um texto, não sei se estou falando muito. Não, manda bala. E eu queria mostrar mais uma passagem sobre esse serviço, essa restauração apostólica em Efésios 4, 11, que ele vai falar sobre os 5 ministérios, né? Uhum. E aí, de novo, qual que é a função dos 5 ministérios? Uhum. Aí, Efésios 4:11 diz assim, que ele, Cristo, designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, ainda outros para pastores e mestres, com objetivo, com fim, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, de novo, qual que é a função primária de um pastor? Não é pastorear. Qual que é a função primária de um mestre? Não é ensinar. Qual que é a função primária de um profeta? Não é profetizar. Qual que é a função primária dos ministros de Deus? É preparar, treinar os santos para a obra do ministério. Então, por muito tempo se criou um ambiente onde haviam super espirituais, os pastores, o clero, né? E eles faziam tudo na igreja. Então, é ele que prega, ele que canta, ele expulsa o demônio, ele faz o enterro, ele batiza, ele cura os enfermos e todo mundo ficava assistindo, né? Os leigos, né? Uhum. Então, a restauração da missão da igreja, ela vai ter que ter uma quebra de paradigma brutal, porque ela precisa entender que os ofícios são treinadores, né? Eu sempre brinco que eles treinam os santos. Então, o treinador ele não entra para jogar, né? Então, o treinador ele treina o time, ele posiciona cada jogador na sua posição, mas na hora do jogo ele fica do lado de fora gritando: "Vamos, né? Vamos". Então essa restauração de ministros que preparam pessoas para Jesus vai gerar essa dinâmica onde ministros treinam os santos e os santos fazem a obra do ministério. E a obra do ministério é a edificação do corpo de Cristo. Então, resumindo, o que a gente está vivendo, a gente está perseguindo um serviço profético que tem a habilidade de se relacionar com a voz de Deus, que conhece o coração de Deus, que conhece a Escritura, conhece a lei de Deus. É um ministério, um serviço profético que tá totalmente relacionado com a devoção, com a oração, com a intercessão, com a meditação, com o relacionamento com a voz de Deus, mas todo esse ambiente ele precisa ser focalizado para tocar pessoas. Então, isso é muito importante. João se preparou no deserto, se relacionando com a voz de Deus, para tocar uma geração, para que, quando Jesus se manifestasse, um povo estivesse pronto para segui-lo. Cara, isso é muito, muito maneiro. Então, essa é a nossa sina, é aquilo que a gente está perseguindo, um serviço que é profético, mas que toca pessoas, prepara pessoas para que pessoas se tornem sacerdotes, pessoas se envolvam com a obra do ministério. E aí o final aqui dessa passagem, né, Efésios 4:12, é que quando os santos foram treinados, capacitados, discipulados para desenvolver a obra do ministério, vai se cumprir o que Jesus falou em Mateus 24. Então, o evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as etnias da terra, então virá o fim. Então, a gente vai ter que restaurar um entendimento sacerdotal profético, para que um povo se levante
e cumpra a obra do ministério, que é o que Jesus fazia. É interessante naquela passagem do pães e peixes, né? Que quando o pessoal fala assim, tá, mas e aí, o pessoal aí tá com fome, aí, o que a gente vai fazer aí? Aí Jesus fala assim, ó, dá vocês de comer aí para eles aí, ó. Aí alguém fala assim, pô, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus fala assim, peraí que eu vou te mostrar. Ele pegou 5 pães e 2 peixes, ele deu graças e partiu para os 12. Aí a Bíblia diz que quem partiu para a multidão foram os discípulos. Então Jesus não multiplicou pão e peixe para todo mundo. Ele multiplicou pão e peixe para os 12. Aí os 12 viram e multiplicaram para a multidão. Então, esse é o conceito que a gente precisa trabalhar. É alguém que vai discipular pessoas, mostrar o caminho para que pessoas se envolvam com a obra de Deus. Então, é isso. Mas o que você faz sentido, meu amigo? Sim, eu estava pensando enquanto você falava aqui, você falou desse conceito clero-leigo, né? E é muito importante a gente bater nisso, porque essa sua mensagem é o que nós cremos e ela é um convite para você apagar da sua mente se você tem essa ideia de clero-leigo ainda, né? Não vou julgar, eu acho que foi uma estratégia interessante há 1.500 anos atrás, por uma série de motivos, as pessoas não sabiam ler, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, as pessoas, enfim, foi uma estratégia utilizada e tal, mas que já está mais do que na hora da gente romper com isso, porque nós precisamos de um relacionamento pessoal com Jesus e nos desenvolver enquanto igreja, é isso, né? Formar esses sacerdotes, formar pessoas que sejam capazes de multiplicar essa mensagem. Agora, como a gente quebra isso, Fábio? Porque, assim, se você olhar, eu tenho essa dificuldade, nós temos muitas pessoas como espectadores, né? E nosso desafio é tirar as pessoas desse banco, né? Sentado e pôr para jogar, igual o exemplo que você usou, ensinando elas isso e tal. É o nosso papel enquanto liderança. Como que a gente multiplica isso? Às vezes eu falo, até eu fico empolgado, porque assim, eu tenho um desespero, eu quero chacoalhar as pessoas, eu falo assim, cara, você não depende do pastor, você não depende da igreja, você é o sacerdote que vai fazer isso acontecer, né? Como que a gente faz isso, cara? Então, tem uma técnica que eu uso, é meio agressiva, né? Mas é um conselho, isso aí não é a doutrina que eu vou falar agora, não, é só um conselho. Para mim é o seguinte, a liderança vai ter que ter uma mudança de postura. Então, a liderança vai ter que fazer duas coisas. Vai ter que investir muito em treinamento discipulado, que é aquilo que a gente falou lá atrás, é criar ambiente de treinamento discipulado e ensino, instrução, aí sejam grupos pequenos, sejam cursos, sejam seminários, aí cada pastor vai aplicar isso de uma forma. Ele vai ter que investir muito no discipulado, mas ele também vai ter que fazer uma coisa. Ele vai ter que jogar a criança na água. Então, tipo assim, né? Pula, se joga na água que eu tô aqui. Se você se afogar, eu te seguro. Mas a gente vai ter que aprender a jogar a criança na água. Para ela se virar e aprender a nadar. Então, só vai nadar quem for jogado na água. Então, o problema é que líderes, eles têm muito receio de colocar pessoas para desenvolver a obra com medo dessas pessoas errarem. E se tem algum pastor aqui assistindo, eu quero te garantir que essas pessoas vão errar. Porque você errou pra caramba quando você começou. Você errou pra caramba, todo mundo errou pra caramba, a gente erra até hoje. Eu tenho um pastor, né, que é o Harold Walker, ele sempre fala, né, que quando você for errar, seja criativo, né? Erre erros novos. Mas ele fala, você sempre vai errar. Então, a gente fica com aquela super proteção de não querer botar o cara, mas a gente vai ter que lançar a criança na água. Então, é assim que a gente tem que fazer essas duas coisas. Tem que investir muito em treinamento, discipulado. Jesus fez isso. E lançar o cara. Jesus fez isso. Jesus chegou para os caras, o cara era pescador, enviou os caras, vai lá e cura os enfermos. Tá, mas como é que é isso aí? Então, e os caras erraram, os caras. Tem uma hora que eles foram tentar expulsar o demônio do menino lá, não conseguiram. Não conseguiram. Então, assim, mas eles estavam se desenvolvendo. Tem uma coisa, por exemplo, eu fui pregar em João Pessoa esse final de semana. E aí eu fiz um negócio no domingo bem divertido.
eu falei assim, antes de pregar, eu falei, quem aqui, então a igreja é grande assim, e eu falei assim, quem aqui está com dor agora? Aí, quem tá doendo, você está sentindo dor, vem aqui na frente. Aí foi lá uma galera, eu vi até umas 12 pessoas, aí foi que estava com dor. Aí eu falei assim, eu quero que venha aqui todos os jovens cheios do Espírito Santo aqui na frente. Aí foi um monte de jovem lá e eu falei, agora vocês vão orar por cura. Aí eu fui ensinando, ó, você vai fazer isso, vai falar isso, com pergunta, você está sentindo essa dor desde quando? O que você tem? Tá? E aí eles começaram a orar. E aí, cara, as pessoas começaram a ser curadas. Então, só que vários daqueles jovens nunca se viram naquela situação de orar por alguém que estava doente. E só precisou de alguém de colocar um doente na frente dele e ensinar. Falei, você vai invocar o nome de Jesus, é a obra da cruz, e essa pessoa vai ser curada. E as pessoas começaram a ser curadas. Então, eu acredito que tem essa duplicidade. O líder vai ter que investir e dar um passo para trás. E não ter medo. Que vai ser uma bagunça, vai ter erro, mas as pessoas vão ter que se desenvolver. E todo ambiente de desenvolvimento é desordenado. É confuso. Então, a gente vai ter que confiar no Senhor e fazer isso. Paulo fazia loucura. Ninguém tem coragem de fazer o que Paulo fazia. Paulo chegava numa cidade, pregava o evangelho, ficava 6 meses, plantava uma igreja e ia embora. Quem que tem coragem de fazer isso? Ninguém. E ele confiava que Deus ia sustentar aquele grupo lá. E ele voltava um ano depois, estava lá. Aí ele ordenava um presbítero e ficava mandando carta. Então, assim, isso é insano. Então, assim, eu acredito que essas duas questões, o treinamento vai ter que lançar as pessoas a pregar o evangelho, a curar enfermos, expulsar demônio. Eu não expulso demônio mais, tá maluco. Os caras, cá um demônio, se vira. O demônio é teu, tu viu? Bora aí. Chora. Então, até coisas mais graves, por exemplo, que mexem com a liturgia, né? Então, coisas, por exemplo, tem que fazer um enterro, um sepultamento. Mas pastor vem aqui. Por que o pastor tem que dar uma palavra no sepultamento? Por que não pode ser o líder do grupo caseiro que pode ir lá e dar uma palavra? Então, será que nós estamos aplicando isso aqui agora, né? Porque assim, aqui, como nós começamos a comunidade há pouco tempo e nossa liderança é jovem, né? Não tinha acontecido ainda nenhuma morte na nossa comunidade até o dia que a minha avó morreu. E o Douglas viajou nesse dia, ele estava pregando ainda fora há mais tempo e tal, e foi a primeira vez que eu fiz um velório. Eu fiz o velório da minha própria avó, né? E como que eu fiz o velório da minha própria avó? Fazendo. Tipo assim, não tem o curso de fazer velório. Não tem curso, né? Tipo assim, a liturgia do velório, né? Não tem. E aí é impressionante. No ano seguinte, ou na sequência, toda vez que o Douglas viajava, morria alguém. O Douglas viajava, morria alguém. E eu fiz 10 velórios seguido, assim, né? A gente falava, Douglas, não viaja mais, não vai morrer mais alguém aqui, pelo amor de Deus. Mas é isso, eu falei só, aposentei dos velórios e aposentei dos casamentos. 6 que vão fazer agora. Velório e casamento é com vocês. É da sua célula, no nosso caso, né, o DNA, o grupo pequeno aqui, é vocês que vão fazer. Esse ano, agora, 2021, eu não faço mais nenhum. Então, são coisas que mexem com a tradição, né? Então, por que o líder do grupo caseiro não pode fazer um sepultamento? Por que o líder do grupo caseiro não pode batizar a pessoa que ele discipulou? Então, o cara está discipulando o cara há 2 anos, 1 ano, sei lá, aí na hora de batizar vem o pastor e batiza. Por que não pode ser o cara? Então, assim, então, vem orar aqui, sei lá, alguém está doente. Vai o livro. Então, a gente vai dando um passo para trás, aí a gente vai para aquele cenário do jogo, né? O treinador, o pastor, ele vai posicionando o jogador e fica gritando, bicho. Vocês jogam aí. Se acontecer alguma coisa assim grave, aí você entra. Mas é isso. É aquele conselho que Jetro deu para Moisés, né? Pô, Moisés, você está aí o dia inteiro aí falando para o povo vai morrer, você também. E aí a gente vai ter que dar um passo atrás, pela saúde do povo e pela saúde dos líderes. Porque tem um monte de líderes, você sabe, que está entrando em burnout, depressão e está estafando. Por quê? Porque o cara não aguenta a pressão de fazer tudo. E Jesus disse o seguinte, que o meu fardo é leve, né? Então,
o jugo de Jesus, tem que ser leve. Se está pesado, é que tem alguma coisa errada. Então, essa dinâmica de Efésios 4:11, essa dinâmica de Lucas 1, essa dinâmica de Lucas 3 que a gente leu, né? É uma dinâmica de um serviço que se relaciona com Deus, que toca pessoas, prepara pessoas para que essas pessoas se tornem os sacerdotes da obra de Deus. E aí, essa dinâmica da casa de Deus vai ser levantada. É isso. É isso aí. Cara, quando o papo é bom, a hora passa rápido, né? Nós estamos caminhando para o final, mas eu tenho um mega desafio para você agora. Seria a minha pergunta final para você. E eu não queria estar na sua pele agora, tá? Mas eu vou ter que fazer essa pergunta. Qual o nome nós vamos dar para esse vídeo aqui? A preparar o caminho do Senhor? Pode ser. Preparar o caminho? É. Massa demais. Nossa, muito bom, cara. Legal, muito bom. Legal que a gente combinou uma coisa e falou outra, né? Não, mas tá tudo dentro, tá tudo dentro. Benção demais. Cara, sempre muito bom falar com você. Eu acho que você precisa vir aqui mais vezes, inclusive, né? É só chamar. A gente quer estar junto aí e nossas experiências têm sido muito boas. Essa troca, né, que a gente tem feito aqui. Claro que a gente recebe muito mais do que dá e é o seu papel também, não adianta nem reclamar também, porque eu sei que é o seu encargo, então não fica bravo. Nada, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Aprendo muito com vocês, a maneira como vocês lidam com igreja, a maneira que vocês lidam com business, a maneira como vocês lidam com essa questão do trabalho, da igreja, dos discípulos. Vocês têm uma dinâmica que me encoraja bastante. Eu aprendo muito com vocês, a maneira como vocês aplicam e fazem a obra de Deus, sem deixar que a vida ordinária ela seja afetada, né? Então, cara, vocês me ensinam bastante, assim, é muito bom estar com vocês, é um prazer estar aqui falando esses montes de doideira aí pra galera. E um abraço a todos aí. Que bom, cara. Cara, muito obrigado, espero repetir mais vezes esse papo aqui, e depois desses 21 dias que a gente está encerrando aqui, né, esse último encontro aqui dos 21 dias, eu pretendo fazer mais vezes aí, eu tenho uns amigos bons, sabe? Então, foi um privilégio de Deus, assim, então vou trazer vocês para mais conversas aqui comigo. É nóis, cara. Deus abençoe. Um abração. Valeu.